Olá, pessoas! Aqui é a Amanda e esse é o canal Entre as Páginas. Estou eu aqui com esse cabelo todo uau, mas é o que tem pra hoje, não é mesmo? Eu vim fazer resenha sobre o livro Juntando os Pedaços, da Jennifer Neal, que eu falei dele horrores, de bem, óbvio, nos outros vídeos anteriores, que eu nem lembro mais quais foram, de tanto vídeo que eu gravei um atrás do outro. Mas eu vim fazer resenha desse livro porque ele é demais, assim como Por Lugares Incríveis. A autora trouxe um assunto muito diferente, bem aleatório e incrível ao meu ver. Eu fiquei completamente apaixonada por esse livro. Ao contrário do Por Lugares Incríveis, que não foi favorito, este foi sim um favorito do ano passado. E ele merece uma resenha bem legal. A história é narrada pela Libby e pelo Jack, que são duas pessoas completamente diferentes e um tanto quanto peculiares, digamos assim. A Libby, ela perdeu a mãe, porque a mãe teve uma doença inesperada e tudo mais, e depois disso ela ficou em casa, parou de estudar em escolas, começou a estudar só em casa, começou a ter uma ansiedade muito grande, que ela comia muito. E isso ocasionou que durante um tempo ela ficava só da cama pro sofá, porque ela começou a ficar muito sobrepeso, e até que ela não conseguia mais levantar da cama e depois não conseguia passar na porta do seu quarto, e foi um drama nos Estados Unidos inteiro quando tiveram que tirar ela de casa pra ela não morrer, porque ela tava passando muito mal por causa do seu sobrepeso. Então ela ficou conhecida como a garota que teve que ser resgatada da própria casa. E o Jack é um garoto que todo mundo gosta porque ele tenta ser o mais legal com todo mundo possível. Porque ele tem uma doença chamada... Só um pouquinho. Uma doença chamada prosopagnosia. Eu não ia saber falar isso nem morta sem ler, tá? Me desculpe. Que é uma doença onde as pessoas não reconhecem os rostos. Então há um problema numa região do cérebro onde a pessoa não consegue gravar rosto nenhum. Então ela te olha, consegue ver o teu rosto, mas se ela vira pro lado e quando olha de novo, já não te conhece mais, então é um rosto completamente novo. Ele não grava rosto nenhum, nem da sua mãe, nem dos seus irmãos, nem do seu pai, nem de ninguém, muito menos da namorada dele. E aí ele começa a tratar as pessoas bem pra ele não precisar saber diferenciar quem ele gosta e quem ele não gosta. Só que essa doença acaba prejudicando ele em algumas situações, porque como ele não vê os rostos de ninguém, ele tenta achar marcas pra identificar cada pessoa. Por exemplo, a namorada dele tem uma pinta na cara que ela desenha, ela não tem mesmo aquela pinta, mas ela faz aquela pinta todo dia. E o melhor amigo dele tem um cabelo diferente, então são marcas que ele acha pra identificar as pessoas do seu vínculo mais próximo. Só que muitas vezes ele acaba se confundindo e troca as pessoas e isso é um problema muito grande pra ele. O que acontece é que agora tá na hora da Libby voltar à escola, no ensino médio, e ela quer ter uma vida normal de novo, só que todo mundo acaba conhecendo ela sempre como a garota que teve que ser resgatada da própria casa, porque ela continua com sobrepeso, porém muito mais magra do que ela era antes. E acaba que começa a rolar uma brincadeira muito idiota na escola, que é o rodeio das gordas, e uma outra garota é o foco, assim, digamos assim, e a Libby defende ela e acaba que todo mundo começa a ficar com certo medo dela, porém ela continua sendo alvo de muitas barbaridades. E o Jack se consolida. E o Jack acaba ficando com muita pena dela, porque ele não acha que seja certo, porque a garota não fez nada pra merecer aquilo. Ela simplesmente virou alvo de uma brincadeira muito sem graça, e ele acha que isso não tá certo. Só que pra tentar resolver isso, ele faz uma coisa absurda, de burra, que acaba machucando muito ela e faz com que ela odeie muito ele. E os dois acabam indo pra detenção. Só que, por isso, eles têm que passar muito tempo juntos. E um detalhe é que ninguém sabe da doença do Jack. Nunca ninguém soube disso. Só que ele acaba tendo que contar pra Libby, meio que como uma justificativa pela coisa absurda que ele faz pra ela. Então, ele meio que se desculpa por isso, entendeu? Se desculpa pela coisa que ele tem que fazer, usando a doença como uma desculpa. E isso faz com que ela fique um pouco chateada com ele, porém ela começa a entender mais ou menos como a vida dele deve ser difícil, sem ter certeza de quem são as pessoas,
de como é a família dele, sem conhecer ninguém. E ela começa a se perguntar como seria se ela não reconhecesse o próprio pai, ou se, como a mãe dela já tinha morrido, como seria não lembrar do rosto da mãe dela. Então eles começam a criar um vínculo meio esquisito no início, e ela se propõe a ajudar ele pra ver se tem alguma cura pra essa doença, pra eles pesquisarem e tudo mais. E eles acabam criando um vínculo muito forte, uma relação muito, muito bonita. E não é aquele casal, assim, que de repente fica junto pra sempre. Então, tipo, eles não têm um relacionamento de verdade. Ele até tenta convidar ela pra sair porque ele acredita que gosta dela, só que ele acaba fazendo algumas coisas erradas. Ele dá muita, muita, muita bancada. Mas é a verdade, sabe? Tipo, nenhum casal é perfeito desde sempre. Então, é bem interessante o modo como esse casal acontece, porque eles dão vários tropeços e acontecem coisas muito engraçadas com eles e muito tristes também. Então, o jeito que ele defende ela, como ela defende ele. E além disso, o livro ele traz assuntos muito interessantes, porque como a Libby tem um sobrepeso e ela ficou conhecida como a garota mais gorda dos Estados Unidos, ela acaba sofrendo muito, muito, muito bullying. E bullying na internet, não só na escola. Então o livro aborda tanto o bullying normal, como as pessoas fazem pessoalmente, como o cyberbullying, o que é uma coisa muito interessante, porque não abordam muito esse tipo de assunto nos livros que eu costumo ler. Então eu tô gostando bastante de ler sobre esses livros diferentes, que trazem assuntos diferentes. E eu nem sabia que existia essa doença de não reconhecer rostos e tudo mais, e a autora fez esse livro porque tem uma pessoa da família dela que tem. Então ela meio que traz realmente o cotidiano de uma pessoa pra dentro do livro, mostrando como é ser aquela pessoa, como é sentir o que aquela pessoa sente. O livro também mostra a dificuldade que uma pessoa que sofre quando ela é julgada apenas por ter sobrepeso. Porque a Libby, ela ama dançar. E ela quer muito entrar pra um grupo de dança, só que ela não aceita essa coisa que pra entrar naquele grupo de dança ela tem que ser magra. Então ela tenta desafiar as pessoas que estão nesse grupo de dança e ela quer fazer alguma coisa diferente, ela não quer ser igual a todo mundo. E ela sabe que não importa a aparência dela, ela já tinha sido muito, muito gorda, mas ela se amava do modo que ela estava agora. Então traz uma mensagem muito, muito bonita de se aceitar, sabe? De autoaceitação. Não só pelas pessoas que são gordas ou pelas pessoas que são magras, mas as pessoas que têm uma doença e não pode fazer nada pra mudar isso. Então as pessoas têm que se amar, independente do que os outros dizem. E isso mostra muito no livro, que o que os outros pensam de ti não importa nem um pouco. E outra coisa muito legal é que, tipo, eles não sabem quando eles se aproximam, mas eles têm um vínculo muito mais antigo, que vai explicar com o decorrer do livro. Então ficou uma coisa bem marcada que ficou meio que fofo. Então o Jack sabe do vínculo que eles têm, mas ela não faz a menor ideia. E talvez ele não conta nada pra ela porque ele tem muito medo que ela fique muito chateada. Enfim, eu amei esse livro porque, assim como Por Lugares Incríveis, ele traz um assunto diferente. Por Lugares Incríveis trouxe o assunto da depressão, do suicídio, o que é uma coisa que precisa muito ser dita. E esse traz a questão da gordofobia, que é uma coisa também que as pessoas tratam como bobagem, como mimimi. E é uma coisa muito séria, porque não tem nada de errado no teu corpo, independente da forma que tu seja. Se tu se sente bem, é isso que importa. E ninguém tem mais nada a ver com isso. Então eu tô gostando muito da pegada da Jennifer Niven, dessas coisas, de trazer problemas que todo mundo julga ser problemas, mas que na verdade poderia ter uma solução mais simples se as pessoas agissem com o coração e não com julgamentos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, espero que realmente leiam esse livro ou o outro livro da Jennifer Niven, que com certeza vocês vão tirar algum ensinamento, vão pelo menos repensar em alguns aspectos ou concordar se já pensam desse modo, mas realmente é uma leitura bem válida, porque não é só um passatempo, ele traz uma mensagem incrível. Além do que eu disse, tem muitas outras coisas que valem a pena, como a amizade. Tipo, ele trata muito sobre a amizade nesse livro, sobre ter coragem de assumir quem é, e são coisas que hoje em dia, na sociedade hoje em dia, a gente precisa muito assumir algumas coisas que a gente não assume simplesmente por vergonha do que os outros vão dizer. E é uma babaquice enorme pensar desse jeito, porque a gente é perfeito com as nossas imperfeições, e é isso que importa. Eu tô muito feliz com o andamento do canal, tô muito feliz fazendo os vídeos, tô amando isso tudo e espero que vocês também. E era isso, um beijo e até a próxima!